Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E é o seguinte, já há briga em Lima entre torcedores de Palmeiras e Flamengo. Coisa lamentável, né? Assim, eu estava com medo disso, não vou me alongar muito. Veja com seus próprios olhos um flagra em um vídeo cedido pelo companheiro Alex Miller, tá? Então assista ao vídeo, depois eu volto. Pois é, você viu, uma coisa lamentável, né? Tá acontecendo, é óbvio que o grosso da torcida de Palmeiras e Flamengo ainda vai chegar à capital peruana, mas o que a gente vê é isso, né? Ou seja, o início de brigas, e aí a coisa fica complicada, viu? Esse é um dos pontos pelos quais eu sou contra a realização de finais em uma cidade só, né? Com uma final única, né? Um jogo só. Porque será que aquele lugar vai proporcionar a segurança adequada para os torcedores que vão? Eu lembro que eu estava em Montevidéu e conversei, inclusive, com o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, tem vídeo aqui no canal sobre isso, e o questionei sobre a preocupação com torcedores de Flamengo e Palmeiras, e ele falou sim, tenho essa preocupação sim, né? E eu vou falar para você como a polícia lá evitou essa história toda de briga entre os torcedores. Antes eu vou trazer um recado muito legal para você. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, é a Bandbet. Então faça o seguinte, meu camarada, aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui ao meu lado, ou então digite no seu browser o endereço da Bandbet, bandbet.bet.br. E já tem tudo lá com um super boost, inclusive, para o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro nesta noite com um gol de Arrascaeta com odds imperdíveis e exclusivas a você, meu camarada. Estamos esperando na Bandbet, com tudo, todo o mercado aberto para você, para esse grande jogo que pode garantir o título brasileiro matematicamente ao Flamengo. Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando então o assunto deste vídeo, que é a questão de brigas de torcida, eu lembro que lá em Montevidéu eu conversei com um chefe de batalhão, inclusive, no dia da final da Libertadores Feminina, no Parque Central, entre Corinthians e Santa Fé. Ele falou para mim, cara, a gente tem de lidar aqui com o Nacional e Peñarol, então fique tranquilo que vai dar tudo certo, não haverá brigas. E realmente não houve. Agora, o que me preocupa é muito antes do grosso das duas torcidas chegarem a Lima. Isso me preocupa, né? Porque haverá encontro de torcedores, camisa do Flamengo, camisa do Palmeiras, isso vai acontecer, é óbvio que vai acontecer. E precisa haver uma relação de civilidade, né? de republicana entre essas pessoas, né? Não adianta sair na porrada o tempo todo, porque as pessoas serão presas e aí não vão assistir ao jogo. E claro, além disso, tem toda a questão da violência em si, né? Então, assim, eu acho um jogo de altíssimo risco esse, altíssimo risco, como achava a partida de Montevidéu de altíssimo risco também. E essa rivalidade toda é acentuada nos últimos anos por uma questão de domínio, né? De Flamengo e Palmeiras no cenário nacional e no cenário da América do Sul também. São duas equipes que vêm dominando absolutamente tudo. Então, assim, salvo raras exceções, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, esses times vêm conquistando tudo, né? E não à toa são os times mais bem estruturados, financeiramente, inclusive, né? Não à toa. Eu acho que uma coisa é reflexo da outra. A gente fez alguns vídeos aqui sobre finanças do Flamengo, com o apoio do professor Marcelo Munch, em que a gente passa tudo a limpo para você, né? A gente pega, o Marcelo Munch pegou o balanço do Flamengo, referente aos 9 primeiros meses do ano, destrinchou tudo, apontando, ó, aqui cresceu, aqui cresceu, aqui cresceu.
Então você tem um crescimento financeiro do Flamengo ainda muito grande. E do Palmeiras também. O Palmeiras faturou 1,4 bilhão de reais nesses primeiros 9 meses do ano. O Flamengo faturou 1,56 bilhão, 160 milhões de reais a mais do que o Palmeiras, né? Então, você acaba vendo a polarização muito por causa da boa governança financeira de ambas as equipes, né? É claro que o Palmeiras teve um ganho maior com receitas não recorrentes, ou seja, venda de jogadores, maior do que o Flamengo. O Palmeiras vendeu mais jogadores do que o Flamengo e vendeu por valores muito altos, alguns caras, né? Como o Vitor Reis, o próprio Estevão. Isso entra na contabilidade referente ao ano fiscal de 2025. Por isso a gente vê um Palmeiras com um faturamento tão elevado. A capacidade de faturamento do Palmeiras não é a mesma do Flamengo, sem dúvida nenhuma, até pela questão da torcida, aquela coisa toda, né? O Flamengo tem uma capacidade de faturamento maior do que a do Palmeiras, embora o Palmeiras esteja localizado numa cidade mais rica, pelo menos que diz respeito ao aspecto financeiro propriamente dito, do que o Rio de Janeiro, né? Então a gente começa a observar isso, né? A gente vai observando essa polarização muito provocada, o sucesso no campo muito provocado pelos ganhos fora dele. Então, assim, quando você ouvir o termo, futebol não é banco, meu time não é banco, não é isso, gente. Não diz respeito a ficar acumulando dinheiro. Não, diz respeito a ganhar dinheiro e investir esse dinheiro contratando melhores jogadores, melhores profissionais, tendo uma estrutura para treinamento melhor do que a dos adversários. É isso. Dinheiro faz com que o time compre, contrate jogadores melhores, né? Isso é óbvio. Então, você via um Flamengo em péssima situação financeira até 2012, com um processo de reconstrução começando em 2013, né? Contratando um tipo de jogador. Hoje o Flamengo contrata outro tipo de jogador, isso vale para o Palmeiras também, tá? Então, assim, nesse vídeo eu lamento bastante essa situação em Lima. Eu vou para lá e confesso a você que eu não uso camisa do Flamengo profissionalmente, né? Vou para trabalhar e respeito até a você, né? É uma forma como eu vejo, nada contra quem usa, uma forma como eu vejo, né? Então, assim, não vou apanhar, para usar o português bem claro. Mas é claro que é uma situação que pode ficar bem hostil ali, dependendo do que acontecer no jogo jogado. Quem perder, como é que vai lidar com a frustração, né? Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante, até porque as pessoas em grupo, todo mundo sabe, ficam mais violentas. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.